Olá, graça e paz. Eu sou Papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem baseada na palavra de Deus. E essa palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. O tema da minha mensagem de hoje é de fé em fé. De manhã já tivemos ministrando essa palavra, quero continuar ministrando essa palavra, ministrar essa palavra de fé em fé em Filipenses capítulo 3, do versículo 12 até o 17. Nós vamos acompanhar ali na projeção, Filipenses 3, de 12 a 17. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Amém. Amados, que texto lindo, né? Que texto especial. Ontem também ali, aproveitando, falei da FATEM, a formatura da FATEM, e ali eu tive o prazer e o privilégio e a graça de trazer a palavra ali na formatura. E ali eu estava conversando com os formandos e também com todos os presentes, conversando sobre as últimas palavras que o rei Davi citou, escreveu, deixou de herança para a próxima geração. E quando a gente olha assim alguém como Davi, nesse caso aqui, alguém como o apóstolo Paulo, dizendo que são as últimas palavras, né? Eu fico pensando, que precioso deve ser isso, né? Quão rico deve ser isso. Imagine um homem como Davi, com tantas histórias, e alguém pergunta, quais são as suas últimas palavras? O que você deixaria de conselho? Certamente ele selecionaria o que realmente vale a pena. Os anos da vida vão passando e a gente vai descobrindo que tem tanta coisa que não vale a pena, não é verdade? A gente às vezes entra em brigas, entra em situações e que a gente muitas vezes olha e fala, puxa, não valeu a pena, não precisava tanto. A gente às vezes se desgasta com tanta coisa que não vale a pena. E ou seja, a vida, a experiência da vida nos faz selecionar o que realmente é importante para você deixar para a próxima geração. Chegar nesse ponto, imagine você chegar para o teu filho, para a tua filha, o que seriam suas últimas palavras? O que realmente você colecionou e disse, olha, isso daqui se você guardar, a tua vida está garantida. Sucesso, êxito da sua vida está garantida, meu filho, minha filha. Então ontem estava falando sobre isso, sobre a vida de Davi, mas esse texto também é praticamente também as últimas palavras do apóstolo Paulo. Esse texto foi escrito, Paulo está na cadeia, Paulo está preso, próximo da sua decapitação. Paulo já está em Roma, alguns tempos depois dessa carta, ele foi decapitado, foi morto. E aqui ele está escrevendo então as últimas cartas, inclusive tem até um filme aí famoso que mostra Paulo na prisão escrevendo as cartas. E aqui nós vemos Paulo escrevendo as últimas cartas, então são textos que vale a pena. Então eu faço essa introdução aqui em relação a isso, só para mostrar para você, amados, precisamos selecionar na nossa vida o que realmente vale a pena. O que realmente vale a pena e o que podemos deixar, inclusive, para uma próxima geração. Esse texto é muito importante na caminhada cristã. Olhando esse texto, nós vamos ver ele hoje com mais calma. Olhando esse texto, eu quero dizer, ele é muito importante na vida cristã. Por quê? Ele é muito importante por quê? Pois ele fala de fé e fala da continuidade de fé. Ou seja, a importância de uma vida de fé. Uma vida de fé. E também
uma continuidade, uma caminhada de fé, de continuar sempre em frente, mas pela fé, de caminhar sempre para frente, mas pela fé. Queridos, o Evangelho de Jesus, o Evangelho da salvação, o Evangelho, ele é uma proposta de salvação, uma proposta de resgate do homem da condenação das trevas e também das trevas, para uma vida de salvação e uma salvação que é eterna. Isso é as boas notícias. A palavra evangelho significa boas notícias. E aqui o evangelho propõe isso, uma proposta de uma nova vida, uma vida eterna. Mas eu quero lembrar você que esta proposta do evangelho e tudo que Deus propõe sempre passará pelo assunto da fé. Queridos, tudo que Deus fala com você, tudo que Deus propõe para você, salvação e tudo mais, queridos, tudo isso depende de você crer, depende da fé e depende da permanência e da continuidade na fé. Amados, depende da fé para a sua manifestação. Deus fala do ponto de vista espiritual para que se manifeste no mundo material, mas para que isso aconteça depende então da fé. Romanos 1,17 explica bem isso que eu estou falando, olha só. Porque no Evangelho é boas notícias, o Evangelho de Jesus Cristo, porque no Evangelho é revelada o quê? A justiça de Deus. Temos aprendido que justiça é o estado perfeito. Justiça é o estado de permanecer na presença de Deus, sem culpa alguma. Você conseguir ficar na presença de Deus sem nenhum senso de culpa. Isso é justiça. A revelada a justiça de Deus, essa condição de permanecer na presença de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Em outras versões vai dizer, a justiça é de fé em fé. E olha só o final desse versículo, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, quem que é justo? Quem que é justo em Cristo Jesus? Quem é justo pela fé? Pronto, a Bíblia diz que você vive pela fé. A marca da vida de alguém que crê, de quem é justo, é a vida pela fé. Como eu falei, então, essa carta foi escrita dentro de um contexto de prisão. Ele está preso. Aparentemente, quem está preso perdeu a chance, está privado, está com uma série de situações. E aí passa na minha mente, ou talvez passe na mente de alguns, como pode alguém que está preso, próximo à morte, falar de fé para alguém? Como pode alguém que aparentemente foi capturado, perdeu, entre aspas, ou está com a sua vida ao fio da espada? Como que alguém assim pode falar de fé? Que vida de sucesso é essa? Que vida a ser imitada, a ser tida como exemplo é essa? Mas existe sim. A pergunta que eu penso é como Paulo, nas suas cartas, conseguiria desafiar alguém a crer, estando na condição que está? Por que eu falo isso? Pense você no seu lugar. Como que você tem autoridade? Como que você consegue, e eu posso também ter autoridade, sendo que a gente está passando por problemas e a gente falar de fé? Como que eu vou falar de fé para alguém se de repente eu estou olhando para a minha vida e ainda não colhi coisas que eu creio? Ainda não se manifestaram na minha vida aquilo que eu estou crendo, ainda não aconteceu e isso talvez nos abate. Como uma prova dizendo, ei, você não poderia estar falando o que você está falando, porque você falando de fé, mas olha como está a sua vida. Mas Paulo, olhando aqui, ele continua firme, convicto, mesmo na situação que ele está, dizendo, eu posso falar de fé, porque é justamente isso, a fé é a certeza das coisas que não se... E a convicção de fatos que nós não percebemos. Continuar crendo no que ele pregou. Ele estava desafiando aqui a igreja de Filipe, né? Dizendo, Filipenses, Filipenses, continue crendo. Ele pregou, mesmo estando na situação próximo da morte, ser decapitado, ele continuava dizendo, creia. Aliás, se você estudar a carta aos Filipenses, é a carta que você mais vai falar sobre alegria. Paulo vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, e ele está preso. É porque ele crê. E aqui, esse é o meu objetivo hoje. Vemos nesse texto uma fé intacta. Uma fé intacta, totalmente intacta em relação às circunstâncias que se abate afora. E uma fé não somente intacta, mas uma fé crescente.
Aí ainda um grande desejo de ensinar os outros a crer. Paulo está com a sua fé firme, apesar das circunstâncias, e ainda está escrevendo uma carta para desafiar as pessoas, dizendo: ei, continue crendo, continue crendo. Eu quero nessa noite dizer para você aqui, lá na internet: continue crendo, esse é o caminho, não desista, não se afaste, esse é o segredo da vida cristã, a fé, amém? Alguém está ouvindo essa palavra? Amados, sim, essa é a palavra para nós hoje, nessa noite, nesse dia, nesse domingo. Eu digo para você: creia ainda mais, siga crendo e desafie outros a crer. A mesma postura de fé que você tem é uma fé persistente. Continue dizendo, e quanto mais demorar, mais razão você tem para dizer: eu creio, creia também, eu creio, creia também. Mas como você pode me desafiar a crer se está demorando na sua vida? É justamente por isso que eu posso desafiar, porque eu continuo crendo mesmo demorando. Eu sei o que é demorar, eu sei o que é esperar, eu sei o que é suportar algo que eu acredito não acontecendo, mas eu creio. Eu pergunto para você: quem tem mais fé? Quem crê e acontece, ou quem crê durante 25 anos e acontece? Abraão creu e depois de 25 anos teve a promessa cumprida. E foi considerado o quê? O pai da fé. Nosso pai, o modelo de fé na Bíblia, chamado pai de fé, foi um homem que esperou. Lógico, não é só isso, né? A fé dele não é só nisso. Mas 25 anos acreditando em algo que Deus falou para ele, sem olhar as circunstâncias. Quando eu digo para nós nesse culto hoje, eu quero dizer principalmente diante de desafios que você e eu estamos passando. Talvez eu estou falando para você hoje: creia diante de aparentes derrotas que você teve. Pode ser que você se sinta derrotado em algumas áreas da sua vida. Quando eu digo hoje, eu estou dizendo do parecer que aquilo que eu creio esteja demorando demais. Eu não aguento mais esperar o que eu creio. Está demorando muito. Quando eu digo hoje, também digo diante de um ano que está terminando, não como você queria. E um ano novo está se iniciando, talvez com uma frase: será? 2022 está aí, será? Puxa, 2021 não aconteceu o que eu imaginava. 2021 foi bom, ok, estou aqui, mas eu gostaria que tanta coisa tivesse acontecido. E não aconteceu. E aí a expectativa é como adentrar, como passar essa ponte em relação a ir para 2022. Talvez quando eu digo hoje, eu digo talvez alguém que esteja nessa situação. Ou talvez quando eu digo hoje, alguém que esteja cansado, seja cansado fisicamente, seja cansado emocionalmente. Eu digo hoje: continue crendo. Se esse tem sido também um ano de grandes colheitas, nós temos conversado com muitas pessoas, aqui e outros lugares que nós temos viajado. E quando a gente pergunta: daí, meu irmão, como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido o teu ano? Queridos, olha, a pandemia passou e eu cresci, amadureci, prosperei, estou ganhando dinheiro, a minha vida está muito melhor. Então a gente tem escutado sim pessoas dizer que melhorou demais, está feliz da vida. Também por esta razão, por realmente ter prosperado. Amados, mas inclusive para essas pessoas que estão colhendo algo maravilhoso nesse momento, eu também continuo dizendo para essa pessoa que está colhendo algo tremendo: continue crendo. Continue crendo. Amados, continue crendo. Porque eu digo para você, há sempre um perigo na abundância. Há um perigo na abundância, há um perigo nas boas colheitas. Por quê? Porque você pode substituir a sua abundância, o dinheiro na conta, o patrimônio no seu nome. Você pode substituir a fé por tudo isso. De repente você está bem porque tem dinheiro, você está bem porque, se caso acontecer alguma coisa, você vende um dos seus imóveis e resolve a sua vida. E isso é fácil, substituir a fé. Talvez você alcançou uma estratégia vencedora que faz de você estar feliz da vida e certo de que 2022 será melhor ainda.
Mas eu digo para você, o que faz o seu 2022 ser melhor não é a estratégia, não é o dinheiro que está na conta, não é o patrimônio que está no seu nome. O que faz você ter um 2022 tremendo é o nome do Senhor dado a você, é a mão estendida de Deus, é a graça do Senhor. Porque essas coisas passam. Pode aplaudir. Aleluia. Amados, tanto para quem está passando uma situação bem difícil e a sua fé está questionada, eu também digo para aqueles que estão passando uma vida tranquila, não substitua a sua fé, não deixe a tua fé esmorecer. Continue crendo, continue pela fé, continue pela fé. Por isso eu te digo hoje, nesse exato dia, seja você passando por um problema difícil, seja você passando uma vida abundante, eu digo para você hoje, continue crendo no Senhor. E continue crendo na sua palavra. É Ele, e o que Ele tem para nós, eu digo para vocês, tanto um como o outro, o que Deus tem para nós é algo grande e algo verdadeiro, né? Vale a pena você continuar crendo. Eu digo para você hoje, Ele não desistiu de nós e de suas promessas, elas continuam tremulando como uma bandeira em nossa casa, nosso trabalho, nosso ministério. Estava dando um exemplo, eu tive o privilégio uns anos atrás de ir lá no Palácio da Alvorada, onde o presidente da República fica. Tive o privilégio de ir no gabinete do presidente. E uma das coisas que eu achei muito interessante é que quando nós estávamos lá esperando ele chegar, ele não estava no palácio. E como que se sabia que o presidente não estava no palácio? Porque a bandeira do presidente não estava hasteada. Quando o carro entrou no palácio, a bandeira do presidente foi hasteada. A bandeira hasteada era o sinal de que o presidente estava ou não dentro do palácio. Assim é também com a rainha, né, com os reis. Quando o rei entra, hastia uma bandeira. Quando o rei sai, baixa a bandeira. Eu quero dizer algo para você, a sua bandeira é a fé. A sua bandeira é a fé, a bandeira da fé que está tremulando. Amados, quando olha para a tua casa, vê uma bandeira tremulando. Eu quero dizer algo para você, não deixa nada baixar a bandeira, não deixe nada baixar essa bandeira. Na sua empresa, no seu negócio, na sua casa, tem lá uma bandeira, existe fé nessa casa. Os demônios olham e falam, existe fé nessa casa, existe fé nessa família. Essa família é uma família que crê. Amados, tem dor, tem tristeza, tem às vezes uma briga, tem uma discussão, quem sabe uma doença está acontecendo lá dentro, mas a bandeira está tremulando. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Eu digo para você também nesse dia, sua fé é a sua maior característica. A sua fé é a sua maior característica. A sua fé é a sua maior evidência de que você está vivo de fato em Cristo Jesus. Amados, a fé é a evidência de que está vivo. Já viu aqueles filmes que tem alguém que cai ali, enfim, vão lá e botam o dedo no pescoço, será que está vivo? Será que está vivo? Vamos ver se está vivo. Deixa eu ver a forma de medir se você está vivo. É a tua fé. Amados, é a tua fé, é assim que se mede um crente. É assim que se mede um homem de Deus, uma mulher de Deus, para saber se ele está vivo. É só olhar a fé dele. Não, ele está tendo, ele tem fé, então o coração está batendo. Ele tem fé, então ele continua. A fé é a garantia de que você está vivo. Tem gente que talvez esteja pulsando bem devagarzinho, mas tem fé ali, tem fé ali, tem fé ali. Uau, alguém está ouvindo essa mensagem hoje? Não? Amados, a sua fé é a maior evidência de que você está vivo. Agora também escute isso que eu vou falar para você, preste atenção. A sua fé é a maior afronta que você pode fazer às trevas. Amados, se existe uma coisa que ofende as trevas, é quando você diz, eu creio. Quando você diz, eu creio em algo, quando você estabelece a tua fé, amados, isso ofende as trevas. Isso ofende o mal, ele fica endemoniado. ele fica com raiva, porque ele olha para você e vê o que existe, ele está crendo. Queridos, crer. Não adianta você ficar xingando o diabo, não adianta ficar blasfemando, não adianta você ficar falando coisas para o diabo. Só creia e você já vai estar ofendendo ele e ele uma afronta às trevas. Agora, por outro lado, deixa eu dizer algo lindo aqui. A sua fé é o perfume mais agradável que sobe nas narinas de Deus.
A sua fé, amados, ela sobe como um aroma agradável a Deus. Deus olha para você e faz assim, ó, é o cheiro da fé, é o cheiro da fé. A fé tem um perfume maravilhoso. A fé tem um perfume maravilhoso. Amados, os homens e as mulheres do Velho Testamento traziam animais para serem sacrificados. Traziam também uma série de outros elementos que usavam para sacrificar e para oferecer a Deus como oferta. Não só dinheiro, mas muitas outras coisas. Mas seja o que for que tinha naquele altar, amados, e o que Deus sentia ali era o cheiro da fé. A fé exalava, havia fé naquela oferta. Quando você deposita o seu dízimo e a sua oferta no gasofilácio, ou você oferta na vida de alguém, amados, Deus olha e fala assim, existe fé ali. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu vi uma cena aqui tão linda que eu agora há pouco, na hora do dízimo da oferta. O Luiz falou assim, quem é que quer dizimar? Levante a sua mão. A Laís estava aqui, levantou a mão tão rapidinho assim. Eu falei, meu Deus, coisa linda, né? Daí ela olhou para o Alex. Eu falei, bom, ela vai pedir o dinheiro para o Alex. Não, ela tirou o dinheiro da bolsinha dela. Ela trouxe dinheiro de casa. Eu falei, uau, quebrou eu, Priscila. Eu falei, ali, ó. Eu falei que... Eu fiquei pensando comigo, eu já fui maldoso, olha só, Deus me curou ali. Eu falei, quer ver, como é fácil pedir, ofertar se alguém que vai dar o dinheiro, né? Tá certo que o dinheirinho dela deve ter vindo deles mesmo, né? Mas enfim, ela tirou o dinheirinho da bolsinha dela. E eu vim lá, aliás, além dela, várias outras crianças vieram aqui trazer oferta. Sabe por que é fácil para uma criança ofertar? Porque ela não tem consciência de ficar sem. Amado, você vê alguma criança preocupada? A Sheldon fica preocupada se vai ter comida hoje lá? Não. Ela deve estar roendo a unha lá no negócio agora, lá assim. Será que vai ter janta hoje? Alguma criança se preocupa se vai ter janta? Alguma criança se preocupa que o dinheiro que o pai e a mãe deram de dízimo e oferta vai fazer falta amanhã? Por isso que a Bíblia diz, sede como criança. Não é verdade, porque eu creio que o meu Deus, meu amado, não vai fazer falta. Não vai fazer falta, não vai fazer falta. Amados, como pode algo que você dá para Deus fazer falta para você? Fecha parênteses. Mas eu quero louvar a Deus, parabéns aí pela atitude, não só de vocês, como de vários pais aqui, que têm colocado um valor na mão dos seus filhos e dizendo, vai lá ofertar ao Senhor. Vai lá cultuar o seu Deus, vai lá cultuar o seu Deus. E os nossos filhos aprenderem desde cedo fé. Ensinar o assunto da fé para as crianças. Uau, que maravilhoso, glória a Deus por isso. Amados, a fé é inabalável, perseverante. É uma grande evidência também de maturidade. Uma fé inabalável e perseverante é uma grande evidência de maturidade. Eu vou falar disso daqui a pouco. Olha as palavras de Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Como? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Em nome da fé, suporte a dor. Em nome da fé, suporte a escassez. Em nome da fé, suporte as mentiras que contam. Em nome da fé, suporte, mas continue crendo. Eu não sei o que você está passando, mas suporte. Eu não sei o que você está sendo questionado, mas suporte. Pela fé, lógico. Porque vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Você não está crendo em qualquer coisa. Você está crendo no que existe de mais poderoso. Você está crendo no Deus Todo-Poderoso. Deixa eu corrigir algo talvez no seu coração. Meu irmão, você não crê na cura, você não crê na prosperidade, você crê em Deus que cura, você é o Deus que prospera. Por isso, pare de olhar a cura necessariamente, pare de olhar a prosperidade necessariamente e continue fitando os olhos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé.
Pastor, eu gostaria tanto de ouvir que existe uma palavra mágica que resolvesse assim, ó. Pum. E tem uma palavra mágica, tem uma palavra poderosa, é a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus acontece por meio da fé. Alguém está ouvindo essa mensagem de hoje? Bom, tendo feito essa introdução, vamos começar a pregar então. Imagina, só fiz a introdução para convencer você a continuar me ouvindo. Aleluia. Primeiro ponto aqui da mensagem, é verdade, primeiro ponto da minha mensagem. Prossiga sempre em frente. Prossiga sempre, prossiga sempre. Versículo 12 de Filipenses 3, versículo 12 do versículo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas aqui que eu quero chamar a atenção. Mas prossigo para alcançá-lo. Prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado. Amados, eu e você somos uma nova criação, amém? Em Cristo Jesus nós somos um novo tipo de gente, é uma nova criação. Nós somos justos, somos justificados e perdoados de toda condenação, somos filhos e filhas de Deus. Então como é que ele diz ali, não que já tenha obtido ou isso, ou tenha sido aperfeiçoado? Pastor, como é que é isso, sendo que eu creio que Jesus já fez tudo? Do que ele está falando ali, de onde vem esse eu não obti ainda ou não alcancei ainda? É claro que ele está falando aqui não é da salvação, daquilo que Jesus fez. Tudo isso já foi feito, tudo isso já está pronto. Em Cristo Jesus, tudo isso já está pronto. Posso ouvir um amém? Mas ele está dizendo aqui o seguinte: por mais que aquilo que Jesus fez já está pronto, mas se isso que você crê que Jesus fez não está se manifestando na sua vida, continue crendo. Eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual ele me alcançou. Eu crendo no que sou e crendo no que eu tenho. Eu continuo crendo aonde estou, eu continuo crendo no que sou e continuo crendo no que tenho. Mesmo que isso talvez ainda não esteja vendo com os olhos humanos, mas eu continuo crendo. Ainda meu corpo físico não tem sentido, ainda que o meu corpo físico não esteja sentindo, e até sinta o contrário, ainda que a minha conta bancária não mostre isso com números positivos, ainda que vejo meus inimigos com aparentes derrotas, ainda que ouço vozes dizendo que não é verdade aquilo que você crê, ainda que eu ouça e sinta, experimente essa situação, eu prossigo para frente. Eu prossigo sempre em frente. Eu prossigo no caminho que a palavra de Deus me colocou. A palavra de Deus me indicou um caminho e ela me colocou neste caminho. E eu prossigo nele. Eu prossigo nesse caminho indicado. A palavra prosseguir no grego é joko no grego. A palavra prosseguir significa correr atrás como quem persegue uma caça. Um caçador à busca de uma caça, isso é o prosseguir. Você prosseguir uma caça é como o policial que está procurando lá um bandido, como quem corre atrás para capturar alguma coisa, alguém que corre até uma linha de chegada. Esse prosseguir é com esse objetivo. Esse prosseguir é sempre vendo algo. Queridos, prosseguir não é simplesmente andar para frente para qualquer lugar, não. Prosseguir é, eu prossigo sempre vendo alguma coisa. Eu estou à captura de algo. E eu sei que esse algo existe, eu sei que esse algo está lá. E eu vou achá-lo, eu vou tê-lo, eu vou obtê-lo. Mas eu falaria de uma forma melhor, teologicamente dizendo, eu vou materializar aquilo que eu estou crendo. Eu já tenho, mas eu vou experimentar no meu corpo físico isso. Eu vou experimentar na minha conta corrente isso. Eu vou experimentar no meu casamento isso. Eu vou experimentar com os meus filhos isso. Tudo que eu creio eu vou ter. O que Deus está dizendo é o seguinte: não perca o foco do que você está caçando, do que você está obtendo. Amados, você tem um arco e flecha na mão, não deixe de olhar o alvo. O alvo está lá, sempre mire para aquele alvo. Não comece a mirar para qualquer lugar.
Eu lembro quando eu era criança, menino, aliás, melhor dizendo, era piá. Os homens aqui talvez vão lembrar disso. Eu tinha o meu estilingue, né? Quais homens mais tiveram estilingue? Aleluia. Aqui não sei, lá é estilingue, aqui é o quê? É seta? Seta. Minha terra era estilingue. E você saía com um monte de mamona na cabeça. Umas mamonas, lá tinha muito mamona. A gente saía com mamona no bolso, em algum lugar, e a gente ficava atirando para tudo quanto é coisa que via, né? Aquilo é um alvo legal, pá! Aquilo é um alvo legal, tá! Não é verdade? Mas quem eram os melhores atiradores de estilingue? Quem sabia o que queria acertar. Por isso eu digo para você, não atire para qualquer lugar. Não atire para qualquer lugar. Não faça declarações hoje, amanhã faz outras. Você crê numa coisa hoje, amanhã você crê em outra. Não, você tem que ter um foco. Um foco de fé muito claro. Um foco de fé muito claro e objetivo. Eu creio nisso, eu creio nisso. Alguém está ouvindo essa mensagem? Essa palavra é tão interessante que essa palavra que eu falei, Joko, ela também está em muitos textos no sentido negativo. Principalmente quando se refere aos inimigos em relação a nós. Quando se refere às trevas em relação a nós. Coloca Mateus 5,11. Olha só, a mesma palavra, olhando do ponto de vista do inimigo em relação a nós. Bem-aventurados serão vocês, quando? Por minha causa os insultarem e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aqui o texto diz que você é um alvo. Você que crê é um alvo. Você que crê tem um alvo pintado no pescoço. Você que crê tem um alvo pintado no pescoço e o inimigo olha, ele quer você. Para quê? Para destruir, para judiar de você. E o texto diz que ele persegue. Ele persegue quem? Ele persegue aqueles que creem. Olha lá, por minha causa. Por minha causa. Quantos creem em Jesus? Então é por causa dele que você está sendo perseguido. O inimigo, por causa da sua fé em Jesus, o inimigo nos persegue. A nossa fé nos faz sermos perseguidos e eles desejam capturar e roubar a nossa fé. Guarde isso que eu estou falando para você. O que está em jogo não é o teu dinheiro, o que está em jogo não é o teu salário, o que está em jogo é a sua fé. Ah, mas o diabo não está nem aí com o teu dinheiro, o diabo está nem aí com os seus bens, o diabo não está muito aí com o seu casamento, o que ele quer é a sua fé. Esse é o ponto dele, ele quer roubar a tua fé. Por isso eu digo para você, se você está doente, está com dor, pode tomar remédio, mas não perca a tua fé. Não quer dizer que você está tomando remédio e você perdeu a fé, não é isso. Você não precisa sofrer essas dores. Tome o remédio, mas continue crendo. Deus, eu quero experimentar essa solução através da fé. E se a sua fé está, inclusive, em você tomar o remédio, procurar um médico, vá. Mas creia que é Ele que vai abençoar o médico. Creia que é Ele que vai abençoar o remédio. Quando você deita num leito de hospital para ser operado, confie no Senhor. Quando você entrega a tua mão para alguém com bisturi, e ele vai com bisturi assim, não, brincadeira. Ainda bem que você está anestesiado, né? Se você soubesse o que eles conversam na hora da operação, eles estão lá discutindo do jogo de futebol, né? É brincadeira, deixa para lá. Mas você deita naquela leito de hospital e você crê no Senhor. E se eu não abrir os olhos daqui, eu sei onde eu estarei. Acabou. É pela fé. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E ele diz assim, para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Queridos, diga assim comigo, eu fui alcançado em Cristo Jesus para viver pela fé. Eu não sei se eu estou te animando ou estou te desanimando. Mas não existe outro caminho a não ser
uma vida pela fé. Essa é a marca do crente. Aliás, o nome já diz crente. Né? Esse nome já diz crente. Quem é crente? Antigamente falava, eu sou evangélico, está na moda agora gospel, né? Está na moda agora os evangélicos. Eu gosto dos antigos, nós somos crentes. Nós somos crentes. Onde é que quem é esse povo aí? Vocês são os crentes. Glória a Deus, nós somos os crentes. Nós somos aqueles que creem, nós somos aqueles que creem. Nós não somos, eu não quero ser conhecido por ideologia, eu não quero ser conhecido por uma série de filosofia, eu quero ser conhecido pela fé. Ali está um homem de fé, ali está uma mulher de fé, ali está uma família de fé, uma empresa de fé. Eu fui alcançado para isso. Outro ponto que eu quero trabalhar com você, não olhe para trás. Meu irmão, pare de olhar para trás. A gente perde muito tempo olhando para trás. Olha o versículo 13. Vocês estão comigo aqui ainda ou não? Aguenta um pouquinho, vamos lá. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. O que eu faço? Lembra que eu estou falando que as últimas palavras do apóstolo Paulo. Se tem uma coisa que vale a pena na tua vida, faça isso aqui, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. E o que eu faço? Avançando para as que estão adiante de mim. Aleluia! Quando eu digo Paulo olhando para trás, ele vai encontrar tantas e tantas histórias maravilhosas. Você não acredita? Com certeza. Histórias fabulosas. Experiências fantásticas. Paulo, olhando para trás, vai achar, meu Deus, olha essa história, olha aquela experiência. Mas deixa eu dizer algo para você. Se você olhar para trás, você também vai encontrar muita história boa, sim ou não? Graças a Deus por isso. Muitas histórias, muitas experiências fantásticas ficaram para trás, não é verdade? Mas para trás também existe muita coisa que pode anular a sua fé. Amados, por isso eu digo para você, pare de ser nostálgico. Tem gente que você conversa com ele o tempo todo. Nós vivíamos. Foi assim. Nossa, o fulano, o ciclano, não sei o quê, não sei o quê. Meu irmão, pare de olhar para trás, olha para frente. Pastor, mas irmão, nós temos que honrar as coisas boas do passado. Sim, mas olha para frente. Estava conversando, não sei com quem hoje aqui, que já ouviu essa mensagem. Amados, quando você está dirigindo o seu carro, tem o quê? Um vidrão na sua frente, não é verdade? E tem o quê aqui? Um retrovisorzinho, não tem? Daí tem aqui também uns espelhinhos aqui, para você dar uma olhadinha para trás. Não é verdade? Se você for olhar em proporção, qual é maior? Olhar para frente ou para trás? Se você ficar dirigindo, olhando para o retrovisor, você vai bater o carro. Deixa o passado para trás. Seja bom, seja ruim. Porque você tem um risco enorme de encontrar no passado coisas que vão estagnar você. Coisas que vão paralisar você. E de novo, fala, não falo. As coisas boas podem paralisar você, porque você comemora tanto as coisas boas do passado que esquece que tem algo maior na frente. Você troca o que você já sabe de bom por algo muito maior que está na tua frente. Por isso eu louvo a Deus que a Bíblia é contra a aposentadoria. Sabe por que a Bíblia diz assim, na velhice? Mas você sabia que Deus ele olha assim para o velhinho, ele fala assim, puxa vida, né? Tadinho, coitadinho. Pobre, coitado. Os dias contados. Como diz uma pessoa muito querida, idosa que eu conheço, o Jordão está chegando. Já vamos passar o Jordão. Amados, quem é crente não tem essa consciência de fim. Porque nós temos a vida eterna. Quem diz que acaba agora? Quem diz que acaba daqui uns dias? Quem diz que acaba? E mesmo que não sejamos velhinhos, pode ser que muita gente nova já foi. Mas não acabou, não terminou, nós vamos continuar. E eu vou dizer algo para você, os 100, 80, 90, 100 anos de vida que você tem aqui na terra, perto da eternidade, não é nada.
Meu Deus, alguém está ouvindo essa mensagem? Mas também lá atrás estão algumas informações que podem roubar as verdades que sustentam você hoje. Lá atrás existem informações que podem roubar o que sustenta a sua vida hoje. E roubar e impedir que você continue em movimento rumo ao alvo. O alvo excelente. Lá atrás estão também, pode estar lá atrás também, a ausência daquilo que criei e não recebi ainda. Eu olho para trás, eu me vi crendo e até hoje eu estou crendo e nada aconteceu. Eu olho para trás e vejo a minha experiência o dia que eu recebi a promessa. E eu olho para hoje, continuo crendo e continuo não tendo. Então eu quero dizer algo para você, não olhe para trás, olhe para frente. Pare de contabilizar quanto tempo já passou. Pare de contabilizar quanto tempo já passou e olhe para frente. Lá atrás estão as informações que mostram que ainda não aconteceu. Informações, por exemplo, de prejuízos e que hoje geram sentimentos de quê? Sentimentos de frustração, decepção, tristeza, ódio, ceticismo, apatia. Por que você se frustra? Porque olhou para trás. Por que você se decepciona? Porque olha para trás. Por que você está triste? Porque você olha para trás. Por que você está com ódio? Porque você olha para trás. Por que você está cético? Ceticismo? Porque você está olhando para trás. Por que você está apático? Porque está olhando para trás. Porque se você olhar para frente, você perdoa, você esquece, você avança. Uma coisa bem simples, se você tem dificuldade de perdoar, porque você olha para trás. Você está preso no passado, no que fizeram para você, perdoa e vai para frente. Pastor, mas é que você não sabe o que fizeram. Pois é. É por isso que você está preso. Perdoa logo, perdoa logo, perdoa logo, esquece logo e vá para frente. Paulo deixa esse conselho no final da sua vida. Uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E eu avanço para a frente. Está aqui um conselho para você que é jovem, para mim que sou jovem. Aleluia, sou jovem, aleluia. Para nós jovens. Uma coisa eu faço. Se tem uma coisa que vale a pena na sua vida, está aí. Pare de brigar, não vale a pena. Pare de arranjar encrenca. Não demore demais em problemas. Não demore demais com situações. Vá para frente. Não fique muito tempo olhando para trás. Isso pode te matar. Isso pode te paralisar. Isso pode te fazer mudar. Te transformar, te roubar. Amados, muitas pessoas estão perdidas porque olharam para trás. Olhar para trás pode te fazer mudar o seu hoje e afetar todo o seu futuro com seus alvos que foram definidos pelo Senhor. Mas não basta apenas olhar para trás, existe o prossigo para frente. Avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Amados, a vocação celestial. Chamado, vocação fala de chamado. Eu sigo para o alvo. Eu sigo para o alvo. Falo, não falo, falo, não falo. Eu sigo para o alvo até que um dia o Senhor fala, chega, agora sobe. Eu sigo para o alvo. Até quando? Até quando você deve seguir para o alvo? Seguir para frente? Até o dia que Ele te chamar. Enquanto Ele não te chamou, alguém já foi chamado aqui? Não. Alguém foi chamado para subir para a glória aqui? Não. Então continua para frente, continua olhando. Vamos lá, vamos em frente. Amém, não? E eu falo, não falo, falo, não falo, falo. Falo mesmo? Não falo. Se um filho e uma filha de Deus foi, é porque foi chamado. Se tem uma coisa que eu creio, é isso. Ah, mas não era muito novo, não sei o quê, não sei o quê. Em algum momento Deus olha e fala assim, chega, vem. Sofre não, vem embora. Vem comigo. Amados, Ele chamou, minha filha.
Como diz o Hélio, né? Ele é irresistível, né, Hélio? Se ele chamou, ele é irresistível. Você vai querer ir. Você vai querer ir. Por isso a palavra diz a santa vocação. O santo chamado celestial. Ele vai dizer, vem. E esse olhar de amor, essas palavras de amor vai ser como uma... E haverá paz. A gente que fica sofre, mas para quem vai, minha filha, é algo tremendo. Alguém está ouvindo essa mensagem? Não? Por que eu estou falando isso para você? Para você continuar firme na fé. Porque mesmo a dureza de ver alguém partindo, não pode afetar a nossa fé. Continuamos em frente. Sempre crendo. A fé sempre te leva para frente. E aí o último aspecto aqui, a maturidade da fé. Todos nós, versículo 15, 16. 15, por favor. 15. Aleluia, 3:15. Todos nós que alcançamos o quê? A maturidade. Outra versão diz, todos nós que somos perfeitos, devemos ver as coisas desta forma. Como que você deve ver a vida? Desta forma. Como alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Deus está dizendo o seguinte, existe uma maturidade. Qual é a maturidade? Pergunta para mim, o que é maturidade? Maturidade é receber a palavra, crer na palavra, permanecer na palavra e materializar a palavra. Isso é maturidade. Maturidade não é o quanto você sabe de Bíblia. Maturidade não é o quanto você sabe de Bíblia, o quanto você frequenta a igreja. Maturidade é o quanto você crê. Uma pessoa madura é uma pessoa que crê. Mas crê como? Crê perenamente, crê convictamente, perseverantemente, crê. Essa é a maturidade. Mas nós sabemos, na nossa própria vida, nossas próprias experiências, ora cremos, ora não cremos, ora cremos, ora não cremos, ora você está numa fé tremenda, ora você está numa fé lá embaixo. As circunstâncias nos empurram com uma gangorra. E isso Deus está dizendo, eu quero levar você à perfeição. A perfeição do quê? A perfeição da fé. A perfeição da fé, que é essa fé constante. Vocês entendem por que o diabo odeia a nossa fé? A Priscila leu o texto hoje. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Alguém está batalhando contra alguma coisa do mundo? O mundo está se levantando contra a sua vida? Eu quero dizer algo para você, o que vence o mundo é a nossa fé. Maturidade na fé, continue crendo. Mas o texto ele também diz assim, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, o que significa isso? Se porventura a tua fé está assim, escute isso, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Se a sua fé porventura está desse jeito, deixa eu dizer algo para você, pastor, o que eu faço? Continue desse jeito. Mas não perca a fé. É melhor você estar com a fé assim do que não ter fé nenhuma. E o texto diz, Deus te esclarecerá, Deus levará você a uma fé perseverante. Então se você está com um pouquinho de fé, permaneça, mas não abra mão desse pouquinho. Não deixe, não deixe a sua fé, nem que seja pequena, morrer. Não deixe a fé das pessoas ao seu lado, nem que seja pequena, morrer. Lute ao lado das pessoas, mantenha a fé das pessoas, anime a pessoa na fé, nem que seja uma fé pequena, mas mantenha a pessoa acreditando. Nós ouvimos muito ano passado sobre oxigênio, não é verdade? Pessoas na UTI lutando com oxigênio, nós vimos muito isso, não é verdade? E aí perguntava quantos por cento está o pulmão, quantos por cento, a gente ouviu tanto essa conversa. E quando a gente via que aumentava 2% de oxigênio, uau! Amados, nem que ficasse um restinho de oxigênio entrando, que bom, porque esse restinho de oxigênio está mantendo pelo menos vivo.
Eu quero dizer algo para você. Talvez essa pequena fé que esteja no seu coração é o que está mantendo você vivo. Talvez essa pequena fé que esteja no coração de alguém, pode subir, é o que está mantendo alguém vivo. Então eu quero dizer algo para você: não desista, não desista, não desista, não desista, não desista, não desista. E o que você faz para ajudar alguém? Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, eu não sei como ajudar alguém. Se você ajudar a crer, está bom demais. Ajude as pessoas a crerem. Traga as pessoas de volta à fé. Desafie as pessoas a crerem. Não seja daqueles que desanimam as pessoas. Não seja daqueles que colocam peso. Cuidado com aquelas conversas do tipo assim: tá difícil, né? Você pega Uber, pega ônibus, vai não sei aonde. A pessoa fala o que para você? Palavra de fé ou de desânimo? Tá feia a coisa, né? Você está ali na fila isso está mais comum ultimamente, né? Você está na fila do açougue. Daí você olha o quilo do colchão mole, o quilo do não sei do quê. Aí o cara do lado está o que jeito? Tá vendo? Olha o preço que está isso aqui. Tá difícil, hein? Meu Deus, estão roubando. Estão lá. Às vezes estou no mercado, alguma coisa, a pessoa começa a reclamar. Eu falo: mas graças a Deus que a gente pode comprar coxinha de frango, né? Glória a Deus, vamos comprar coxinha de frango, está um preço bom, hein? Olha lá. Vai lá, compra salsicha, compra lá um pé de frango, compra lá um... Pé de frango é bom, né? Tem... Qualquer coisa, meu irmão, olha isso. Você está aqui no mercado comprando quando tem gente que nem no mercado entra. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Você vai na fila do posto de gasolina, Jesus. Você tem um carro para entrar na fila do posto. Vá 5 horas da manhã no terminal da fazenda aqui para você ver. E se estiver na fila do terminal da fazenda, glorifica a Deus, porque você tem o dinheiro da passagem. Você está vivo. Deus é bom. Você tem fé. Não se una aos pessimistas. Não se una aos reclamadores. Não se una. A Bíblia diz que nós nos sentamos à roda dos esclarecedores, não dos escarnecedores. Sai da roda dos reclamadores. Sai da roda dos pessimistas. E vá para a roda dos que creem. E aí, para encerrar aqui, de fato, coloca aqui o texto para mim, por gentileza, o 17, eu acho. 16, 17, põe ali para mim. 16, eu acho. Ali, tão somente. Olha lá, tão somente. Resumindo. Tão somente. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Se você tem uma fé pequena, ande de acordo com isso, mas ande. Agora o 17. Irmãos, sigam o quê? Unidos. Unidos no quê? Na fé. Eu preguei uma mensagem lá na aba de Maringá. Cornélio e a sua família eram tementes a Deus. Uma família unida na fé. Uma só fé. Um só Deus. E Pai de todos. E por todos. O que o pai crê, os filhos creem. O que o marido crê, a esposa crê. O que a esposa crê, o marido crê. O que os dois creem, os filhos creem. Mesma fé. Mesma fé. Cremos na mesma coisa. Caminhamos unidos na mesma fé. E se um cai, o outro levanta. Se o outro levanta e cai também, levanta o outro. E andamos unidos em fé. Por isso eu digo para você: não ande sozinho. Tenha fé, mantenha fé, andem juntos. E o texto diz ali: irmãos, se não, unidos, sigam unidos no meu exemplo, ou sede meus imitadores, e observem, olha isso aqui, observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Queridos, eu estou falando o tempo todo aqui hoje, e eu estou apresentando para vocês um padrão de vida. Esse é o padrão do crente.
Palavra, fé, permanecer na fé. Palavra, fé, permanecer na fé. Esse é o padrão de vida. Palavra, crer no invisível, crer no que não se tem na mão e permanecer crendo. Palavra, crendo no invisível, crendo no que não está na sua mão e permanecer crendo. Enxergando o invisível, enxergando o que não se vê, enxergando o que não se toca. Esse é o padrão de vida. Vocês recebem essa palavra hoje? 2022 está aí. 2021 está indo embora. 2022 está aí. Não permita ter um Natal triste. Não se permita viver um Natal triste olhando para o passado. A única razão para você ter um Natal triste é se você ficar olhando para o passado. No Natal nós comemoramos, mas o que, Jesus? Nascimento, esperança, vida. Amados, faça do seu Natal uma declaração de vida. Faça do seu Natal uma declaração de vida. Faça do seu Natal uma declaração de fé. Não permita choro no Natal. Faça do seu ano novo, pelo menos eu digo aqui a passagem, né? Faça da sua festa de Natal, de ano novo, uma festa de fé, uma festa de esperança. Amado, não é a camisa branca que vai fazer diferença. Não é a champanhe estourada, não é o... Que bicho que come na fé mesmo? Tem um bicho que come lá no ano novo. É o porco, né, que arrasta para frente, que se, né, a galinha vai para trás, o porco vai para frente. Não é uma conversa assim? Não tem uma conversa assim? Tem que comer porco no ano novo porque ele faz com o nariz para frente. E não pode comer frango porque ele cisca para trás. Nossa, será que vocês nunca ouviram isso? Graças a Deus não ouviram. Essas besteiras, né? Vai pular onda, não sei aonde. Pula 7 ondas. Come lentilha. Meu irmão, não, você não para com essas bobeiras, meu. Como diziam alguém, para com essa bestagem. Meu irmão, você crê no Deus Todo-Poderoso, você crê na palavra. Você crê na palavra. E, irmão, você veio para o ano novo, na festa de ano novo de camisa preta, você está louco? A camisa preta vai impedir o que Deus faz? Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Eu sou crente! Tinha uma música de uma banda antigamente, esses tempos atrás. Eu sou crente, eu sou crente. Amém? Você recebe essa palavra? Se coloque em pé, por gentileza. Aleluia!